Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos iniciando mais um programa arquidiocesano vocacional, Vocação, um chamado de amor. Com grande alegria, nós estamos hoje aqui na presença da Camila, que vai estar conosco nesse programa vocacional. Hoje, pedindo sempre ao bom Deus para que nos conduza no nosso programa e também conduza o coração da Igreja à vivência de uma realidade de harmonia e de paz. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite, do Padre Wendel e do Carlos, e eu agradeço. Muito bem, seja bem-vindo em nosso meio. Também o Carlos, seja bem-vindo em nosso programa. Boa tarde, Padre Wendel, boa tarde, Camila, e boa tarde você que nos acompanha na Rádio Alvorada e também pelo nosso YouTube. Amado coração, como de costume, vamos pedir a presença da Trindade em nosso coração e nossa vida e pedirmos por mais e santas vocações em nossa Igreja e no mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação à minha família que sempre nos acompanha em nosso programa vocacional. Também uma saudação particular a todos que nos ajudam nos encontros vocacionais, a todos que estão já se preparando para nós celebrarmos no dia 25 a nossa peregrinação jubilar do Serviço de Animação Vocacional. Nossa gratidão, em modo particular, ao Serviço de Animação Vocacional da Catedral, que sempre nos ajuda nos encontros e agora estão empenhados nesta peregrinação. Anche a voi tutti amorevoli e santi cuori, sia le amorevoli cuori di Bergamo, Macerata sul Piave, anche il nostro saluto a voi tutti di Macerata sul Piave, le suore di Roma, Napoli. È sempre una gioia averti insieme con noi in questo programma vocazionale. Oggi siamo con la Camila, che è una persona che ci ha aiutato tanto nelle vocazioni, nella animazione vocazionale e anche della gioventù della nostra arquidiocesi. Amado coração, nós estamos então, como foi apresentado, com a Camila. Nossa saudação à família da Camila, a Bruna também, que sempre nos ajudou na animação vocacional, nos tridos vocacionais, nas noites jovens, né? A Bruna e a Camila são partes integrantes de um grupo de teatro que nós vamos daqui a pouquinho conhecer melhor, que sempre a gente fala, né? Uma saudação à Camila, ao grupo de teatro Alcores, e hoje nós trouxemos ela aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho em nossa arquidiocese. Esse final de semana nós estamos contemplando João 21, de 1 a 19, que vai falar sobre esta mística dos pescadores, né? Os discípulos que vão pescar, mesmo depois dos acontecimentos, como nos dizia Ambrósio de Milão, que é interessante ver o coração dos discípulos, mesmo diante do escândalo da cruz, né? da situação de morte do amado Jesus, eles têm esse ímpeto ainda de ir lançar as redes, né? essa coragem. E é interessante porque nessa dinamicidade eles voltam a pescar
então tem essa visão, essa presença do ressuscitado. Os evangelhos da ressurreição vai sempre nos contrapor entre palavra e gesto de Jesus para reconhecer quem é o ressuscitado, como que é o corpo ressuscitado, transfigurado. E então você se reconhece o corpo. Nós vamos um dia nos céus nos reconhecer pelos nossos gestos, a essência do nosso coração, e pela nossa fala, o tom da nossa voz, né? E é isso que vai nos identificar como corpos gloriosos para nós então nos conhecer, nos reencontrarmos e celebrarmos a ressurreição na eternidade. E aí Jesus, então, quando vê os amados discípulos pescando, ele chama eles de jovenzinhos, meninos. É muito interessante essa beleza de Jesus. Jesus não vai chamar Pedro, João, Tiago, discípulo, né? Mas ele vai chamar, olha, rapazes, jovenzinhos, moços, meninos, né? Numa outra tradução, como nos recorda São Jerônimo. São Clemente Romano vai falar assim, ele chama de meninos, moços, jovenzinhos, para recordar primeiro a esse coração que escuta o ressuscitado, que ele é chamado a manter a sensibilidade. Profundo isso. Jesus chama meninos, os discípulos, porque ele quer recuperar a sensibilidade interior daqueles que ele chamou um dia para o seu seguimento. Depois, nós temos, quando eles escutam a voz do mestre interior, nas palavras de Santo Agostinho, então João ele reconhece porque, segundo Efrem de Nisibe, ele contemplou e viu realmente o amado ressuscitado, porque ele tinha facilidade, nas palavras de Efrem de Nisibe, de reconhecer a presença do amado, de reconhecer então, na sua facilidade contemplativa, a presença de Deus, o verdadeiro amado do nosso coração. E continua Efrem dizendo assim, olha, que Pedro, então, no ímpeto, João reconhece, e Pedro, então, ele, desnudo, vai ao encontro, né? Ele quer estar próximo do amado ressuscitado. Por quê? Desnudo de todas as suas fragilidades, de todas as suas seguranças, ele sabe que está diante de Deus, diante do amado, diante de Jesus, com as palavras de Efrem, diante da sua verdadeira pérola. E assim, então, ele descobre que é possível continuar a missão de espraiar essa verdade da ressurreição em todos os corações. Falando de espraiar a verdade da ressurreição em todos os corações, nós estamos com a Camila, que eu chamo ela carinhosamente de Mãe Camila, porque a Camila é a mãe, vamos dizer assim, aquela que nos ajudou lá na casa dela, juntamente com a Bruna, o Padre Edivan, que está lá em Porecatu. Nós fomos os primeiros que foi gestando, então, o grupo Alcores de Teatro. Camila, antes de nós entrarmos na história do grupo, né? Sim. Que nasceu lá na sua casa, a ideia, tudo, né? Toda a nossa performance que a gente tem mantido até hoje. Queria que você contasse um pouquinho para nós os seus primeiros passos na igreja, a sua vivência, partilhe para nós um pouquinho. Sim, até assim, o início, minha infância tem tudo a ver também, eu acredito, com esse programa, porque eu tenho uma família, né, ainda que gostavam muito dos seminaristas, né, eu nasci no Jardim Bandeirantes ali no dia 19 de dezembro de 1983 e fui batizada no Natal, dia 25. Olha só. Sim, pelo Padre Toninho, lembra do Padre Toninho? Toninho, sim. Ele me batizou, fez primeira comunhão e crismou, que ele ficou bastante tempo ali no Bandeirantes, né?
E era uma comunidade que acolhia muito os seminaristas nas pastorais, né? Que dava até briga para quem ia acolher, dar janta, almoço, essas coisas, né? Então era uma comunidade bem acolhedora, né? E minha mãe e meu pai sempre acolheram os seminaristas, né? E a gente vivia ali como irmãos mesmo, ali brigava e falava. Era bem legal, assim, né? E então eu participava bastante da igreja, né? Minha mãe também. Meu pai, ele trabalhava muito, então ele participava mais das missas. A minha mãe participava mais, né? Minha mãe era uma adoradora da Eucaristia, também cantava na missa, né? E cantava na missa juntamente com a irmã Ercília. Lembra da irmã Ercília, dos né? adoradores, fundado pelo Dom Albano. Isso mesmo, né? Na época era padre Marcos José também, né? Exato. Hoje ele é bispo, né? E minha mãe gostava muito dele, e ela era adoradora da Eucaristia, e ela era coordenadora da paróquia Santo Antônio, dos adoradores. Então ela participava muito, e eu também, né? Eu, juntamente comigo, com a minha irmã, nós somos em duas, né? A gente participava bastante da igreja. Fui coroinha, participei do grupo de adolescentes, da pastoral da juventude, né? Comecei a namorar bem nova, comecei a namorar com 17 anos, mas com meu esposo hoje, né, o Edivaldo, a gente chama de Dadá, vai falar Dadá aqui, né? Ele também conheci ele na igreja, então e é uma pessoa, né, muito especial também. E também sempre esteve com a gente, né? Padre Wendel, ele também sempre esteve com a gente. Sempre nos acompanhando nos bastidores. Isso. Né? E então, sempre cresci dentro da igreja mesmo, né? E acompanhei bastante os meninos. E os meninos que iam fazer pastoral lá na paróquia, eles estudavam no Paulo VI ainda, na época. Então, eu participava muito das coisas que tinha lá. Porque festa eles me junina. chamavam, festa junina, qualquer coisa que tinha, eu participava, né? E daí, posso falar já como foi lá. E daí o que acontece? Foi como que eu conheci o senhor, né? Porque 2 seminaristas que faziam pastoral lá na Santo Antônio, né? Eles sempre estavam em casa, né? Que era o Rivaldo e o Valdemar. Hoje são padres, os 2, né? Um de Paranavaí, o outro é de Umuarama, ele tá em Cianorte. E eles eram, assim, muito amigos, né? Muito amigos da nossa família. E, assim, me ajudou muito no período que... Daí minha mãe ficou doente, né? Quando eu tinha 22 anos. A minha mãe ficou com câncer e eles ajudaram muito a gente nesse período. Então, eles às vezes eu tive que parar de trabalhar, tudo, para ficar com a minha mãe no hospital, tudo. E eles me ajudaram muito, né? Eles passaram por todo esse processo com a gente, porque eles gostavam muito, né? Chegavam sexta-feira, ia lá, jantava, né? Então, assim, eram de casa realmente, né? E aí... minha mãe veio a falecer, né? Dia 3 de fevereiro de 2006, ela faleceu. E um desses seminaristas estudava com o senhor, né? Acho que o senhor estava no 3º ano, né? Da teologia. 2º ano, teologia. 2º ano? 2º ano. Aí ele falou assim, Camila, você canta, Bruna, você toca. Vocês não querem fazer teatro? Porque tem um seminarista lá na PUC que faz teatro. Vão fazer teatro, né? Que vai ser legal, acho, para vocês. Tudo porque a gente estava passando por esse período, né? De luto. Eu tinha marcado, imagina, eu tinha marcado meu casamento para janeiro. E minha mãe faleceu em fevereiro. Então, foi tudo desmarcado, a gente estava bem triste, né? Passando por tudo isso. Então, assim, para passar por um momento de depressão, de repente, tava ali, né? Aí o Rivaldo, com muita, acredito que sabedoria ali naquele momento, falou, vocês não querem fazer teatro?
vocês cantam, vocês tocam, eu vou te apresentar o Wendel. Na época era o Wendel, né? Não era padre. Aí, tá. Aí eu falei, tá bom, né? Beleza, tranquilo. Aí ele me apresentou, né? Eu, a minha irmã, pro senhor. E a gente foi fazer teatro na PUC, né? Na PUC, foi o primeiro. Não tinha o Cores ainda. Não tinha. Senhor... Porque naquele tempo nós juntávamos, hoje são todos padre e freira, né? Juntavam esses seminaristas, essas freiras, e na hora do intervalo nós fazíamos intervenção cênica para passar a mensagem teológica e tal. E daí é interessante, o Rivaldo, inclusive, parece que vai entrar também na formação. Um abraço para o Rivaldo, muito querido. Foi através dele e do padre Valdemar, também um homem de serenidade. O Valdemar transmite muita serenidade e calmaria. Ele é bem né? sossegado. Então, através deles, eu manifestei, né, que queria ter assim, música ao vivo e tal. E aí entra a Mãe Camila, que a gente chama, né? Porque você realizou esse sonho, esse meu sonho de, nos nossos teatros, ter música ao vivo. E a nossa primeira apresentação teve uma esquete na PUC, mas a grande apresentação, assim, que foi, né, para a Arquidiocese, foi no Dia Mundial da Juventude, que nós fizemos uma caminhada do Pátio São Miguel e até a catedral, e terminamos com a celebração, vocês cantando Alegria. Você recorda disso? É que eu tava falando pro padre aqui antes, depois que eu tive meu filho, que eu tive um filho em 2011, né? Algumas coisas eu esqueci, mas não, eu lembro sim de muitas coisas, né? Mas eu lembro dessa caminhada, assim. Que assim, foram tantos teatros na catedral também, né? Eu tava relembrando todas as músicas, né? Falando, nossa, mas a gente cantou muito, a gente fez muito teatro, né? Mas o primeiro, né? Daí foi lá nessa que o senhor falou, que é no intervalo. No intervalo. E aí pra quê? Começou, não parou mais. A gente foi pra um monte de lugar, né? Sim. Mas nisso a gente sempre ensaiava na minha casa, né? Era na sua casa que nós ensaiávamos, montava até escritas, né? Porque o padre Edivan, na época, bastante filósofo, nós estudando teologia, então a gente montava espetáculos filosóficos e teológicos, né? A Mãe Camila é professora de matemática, né? Então muito precisa, aí vocês imaginam, né? E aí, o padre Wendel não seguia nada do roteiro. Ficava super irritada. Aí eu falava, mas a gente não ensaiou nada disso. Sempre na espontaneidade, até hoje sou assim. Aí... Sim. O Carlos eu tive a graça do Carlos de atuar com a gente uma vez, né? Então, duas. Então, assim, lá nós começávamos, né? A gente se reunia. Eu lembro o Dadá, o seu marido, ele fazia parte da iluminação, né? A gente estudava. Ele comprou um estrobo, né? Aquele que pisca, né? Uma centopeia. Eu tenho até lá em casa até hoje. Não sei se está funcionando lá direito, mas eu ainda tenho. E uma máquina de fumaça. Foi, né? Nossa, aí a gente apagava as luzes e ensaiava, sabe? Sim. Parecia... Nossa, quem passava na frente falava, nossa, que povo doido, né? Mas eu acredito que isso foi importante ali pro momento que eu estava passando. Porque era uma coisa diferente, né? Quem vê pensa, ai, que coisa doida. Mas não era, né? Porque era profundo. E era uma coisa que realmente eu tava eu, minha irmã, né, meu esposo ali também, na época era meu namorado, né, a gente tava passando juntos, né, até meu pai, né, porque a gente sempre tava ali na casa dele, né, a gente tava ali junto, e não tava fazendo outra coisa, a gente tava
montando teatro, Montando ensaiando, decorando música. Sim. Porque daí a gente começou a fazer música em cima das músicas do Cirque du Soleil, Isso. né? Até a Bruna chegou a entrar em contato com o Soleil pedindo tradução da Kumbalaue, você lembra? Não tinha, não, né? Não tinha, porque é o que você ouve, o que Isso, escuta. o que você quiser. Daí transmite a música. Igual o Orelha Kunde Orelha Kunde. também. Uma música pra cantar pra gente. Eu acho que tudo começou, eu tava pensando, né, lembrando. Acredito que o Alcores ali, a gente tava... Eu, o senhor, o Edivan, Isso. o padre Edivan, Padre hoje, Edivan. né? Na época eles não eram padres, gente. Então, meu esposo, a Bruna, que a gente tava ali, que a gente começou realmente o Alcores, né? Porque a gente não estava ali só representando uma expressão corporal, de repente. Não. Né? Não era só isso. Não. E sim, tinha muito mais sentido, muito mais significado. Então, o que é o Alcores? A gente queria encaixar, Isso, né? Numa palavra só, corpo, alma e espírito. Então, não dava certo, daí a gente colocou al de alma, cor, né, de corpo, espírito. Então, aí a gente, acho que, se eu não me engano, a primeira música foi aquela do Cirque du Soleil que a gente cantou. Somos corpo, alma, espírito. Somos corpo, alma, espírito. Somos corporeidade. Somos corpo, alma, espírito. Somos corpo, alma, espírito. Alcores, Deus nos chama a assumir a visão integral do ser humano. Aí a gente ficava cantando e tinha mojiô, eu tô emocionado. Foi bem legal, tô emocionado, nossa. Porque eu acho que não sei se o Carlos ele deve ter ligado a formação dos... Você vai lá domingo. Vai lá domingo cantar pra nós. Ai, mas era muito emocionante, mesmo. Gente, olha, eu não sou cantora profissional. Ela diz, né? E assim, eu não sei realmente como que eu canto essas músicas, porque assim, a gente cantou, eu e todo mundo que tava lá, a gente cantou música de Cirque du Soleil e a gente cantava exatamente como a cantora do circo cantava, com os os, com tudo. Música lírica, gente, eu não sou cantora lírica. Mas... né? E a gente cantava bastante. E aí a gente começou a participar dos Fest Jovens, né? Que era do SAV. Do SAV. Que daí era o Padre Wendel, juntamente com todos os seminaristas da Arquidiocese de Londrina, né? Então eu ia junto, a gente ia junto. Aquele carro de você, o Corsinha. Corsinha ia transportando. Nossa, meu marido ficava louco. Não vai caber. E ele queria enfiar o baú dentro. O Corsinha, aquele mais pequenininho, sabe? Aquele bolinho, o índio. Ele queria enfiar um baú enorme dentro do carro, mas ele não queria, ele enfiava o baú. Aí não cabia mais nada. O baú era taiko, A né? gente, né? E cantando, ensaiando as músicas. Orelha Kunde, né? Orelha Kunde. Cantando, ensaiando. Aí era eu, meu esposo, né? A Bruna e ele no carro. Isso. Aí um monte de gente ia com outros carros, com os seminaristas iam de ônibus. E aí a gente ia cantando, batendo, né, o teatro, mas chegava lá, fazia tudo diferente. A música mantinha, né? A música mantinha. Só a música mantinha, mas isso me frustrava muito, mas tá bom, né? Mas assim, eu acho que eu aprendi muito com isso também.
né? Até com isso. Porque eu tinha que me virar. Eu chegava lá, ai meu Deus, e agora? Mudou. Aí eu tinha que mudar na hora ali, fazer, porque assim, eu tava ali pra cantar, mas eu tinha que participar do teatro. Sim. Não podia chegar ali e só cantar, né? E então foi uma coisa que foi muito bom pra mim, né? Também pra mim. A minha irmã já é mais descolada, né? A Bruna tranquila. E pra ela, nossa, vai embora, né? E a gente foi pra todas as cidades, né? Da arquidiocese, né? Arquidiocese, dioceses vizinhas, né? A gente chegou aí para outras paróquias bem distantes, né? Sim. Porque ajudávamos também em missões dos outros seminaristas de fora, não sei se você recorda, né? Sim, lembro. Então, foi um período muito marcante também para a minha vida no seminário. Eu partilho isso sempre aos meninos, né? E acredito, para a arquidiocese já esperava, né? O Dom Vicente, Dom Albano, que foram os nossos mecenas, eles que nos financiavam, escondido às vezes até, que saia do bolso deles, dizia assim, vocês são conhecidos com um grupo que transmite alegria, uma linguagem diferente, né? E a gente então evangelizava, passava filosofia, teologia profunda, sempre com esse desejo da unidade do corpo, né? Nós somos uma unidade, a corporeidade. Então isso foi muito legal. Queria passar a fala pro Carlos, talvez ele tenha alguma pergunta ali para nós. Camila, a gente sabe, né, que você canta, que você faz o teatro e é tudo meio de evangelização, né? Sim. Como que você se sente evangelizando através da música, através do teatro? Me sinto muito feliz, né? Que assim, tudo isso que a gente fez, né? Eu acredito que ajudou muita gente, muitos meninos que hoje são padres, né? Eu convivi muito com esses meninos na época. Então, assim, eu me sentia muito feliz de estar participando, né? Só que me ajudava também, né? Tudo isso que a gente cantava, que a gente vivia, eu também peguei pra minha vida, né? Minha vida pessoal, até hoje, né? Então, assim, foi muito importante esse processo e eu agradeço muito por ter participado de tudo isso, né? E na vida de todo mundo também. E, né, estando em meio aos seminaristas ali, já trabalhava no SAV, né? Desde o princípio. O que você aprendeu assim na vivência dos seminaristas, com os seminaristas? Como que você olhava aquele jovem que queria dedicar a vida? Qual era o sentimento que vinha assim? Então, como eu tinha bastante contato com os meninos, pra mim era normal, né? Assim, porque... E como eu já vinha desde pequena, desde novinha, eu sabia como era a vivência deles no seminário, porque os seminaristas sempre foram em casa. Eu sempre tive muito contato com os seminaristas. Então, assim, pra mim era uma pessoa normal que eu conversava, né? Eu não ficava pensando, nossa, esse menino vai ser padre, né? Não, era uma amizade normal ali de conversar, porque, né, os meninos que entram no seminário, né, é uma pessoa ali que vai fazer, né, todo o processo, mas vai ter amizade normal, vai conversar com as pessoas, vão participar, né? Então, para mim foi bem tranquilo, porque eu já conhecia, assim, né, como era o dia a dia ali dos meninos. E essa normalidade, eu que vim da comunidade, eu acho que a gente, para nós, falando enquanto seminarista, a gente se sente em casa, se sente da família, né? Isso para nós é muito importante, porque nós de fato nos sentimos acolhidos e contribui muito para nossa formação, né? Então tenho certeza que esses meninos na época, né, por mais que parecia algo normal, mas para eles era como se eles fizessem parte da sua família, como se vocês fizessem parte da família deles. Pode ter certeza que sim. Porque, até tava fazendo faxina esses dias em casa e olhando cartas antigas. Tem muitas cartas de seminaristas de Natal, assim, que eles mandavam para os meus pais, agradecendo, sabe, tudo. Essa fala sua, realmente. Mas para nós também, como vocês são importantes na nossa vivência familiar. Por exemplo, todo esse problema que eu tive, né, na situação com minha mãe, foram 2 seminaristas
que me ajudaram, Sim. né? Bastante. Eu tive outras pessoas, claro, né? Que me ajudaram bastante. Mas eles me ajudaram bastante, né? E Camila, qual que foi o teatro que mais te marcou? Assim, uma pergunta existencial. Eu tenho um teatro que me marcou muito, que foi o Jubileu no Moringão. Sabe porque eu estava lembrando dele? Que eu ia até, acho que esses dias eu estava recordando, foi os 50 anos de Londrina, 50 anos. Uhum. Gente, eu não acredito até hoje que eu fiz aquele teatro. Eu não acredito porque tinha muita gente, né? Acho que 10 mil pessoas. Isso, 10 mil pessoas e a gente era a apresentação, assim, principal. Foi. E eu ia cantar muito. Ia ter muita coisa ali no meio, bailarina. Foi. E não podia dar nada errado. Esse aqui quase surtou, gente. Que ele queria se pendurar lá no Moringão. Tem dessa, E a gente não tinha dinheiro pra nada, né, padre? Nada. Tinha que dar um jeito pra tudo. Foi, Né? Porque eu, na época, tava me formando, tava começando a trabalhar, né? E, nossa... E as corridas pra fazer as roupas, lembra, né? Nossa, esse teatro foi muito marcante pra mim, foi. Carlos. Assim, tanto Imagino. no antes, durante e depois. Porque, nossa, mas foi muito lindo, né? Foi muito abençoado, assim, e deu tudo certo. Nossa. Mãe Camila, eu queria te pedir pra cantar uma outra música. Você podia Sim. cantar pra nós, assim? Daí eu acho que a gente canta mais essa... Você consegue, né? Você Ser, consegue. ser feliz. Você consegue ser feliz buscando amor que está em Deus, na alegria do viver e nas suas boas obras. Para mudar é preciso dar um sentido para a sua vida, poder amar sinceramente, também gratuitamente. Escute a voz que vem de Deus. Escute a voz de Deus que ressoa em seu coração, viver na alegria, buscar sabedoria, ter paz e harmonia, com fé e oração. Belíssima. E essas músicas era a gente que fazia. Era nós que... Né? Era Olha, bem... e tão atual, né? Já estava Sim. a busca do sentido da vida, né? A busca da harmonia, da paz, que a gente só encontra na fé em Deus, né? Sim, sim. Muito bem, e é assim, eu queria que você comentasse também sobre o Vastá, que foi um teatro que marcou também. Sim, marcou bastante, sim, né? Sim. E tão atual também, Tão né? Se a gente atual, imaginasse, exato. né? Eu acho que quando a gente fez teatro era mais ou menos 2008, né? Mais ou menos. 2006, 2007. A gente Foi estava isso? No palco. Faz tempo. Faz tempo e não tinha tanta rede social Não. quanto tem hoje. Se eu não me engano, era só Orkut. Isso. E tava começando o MSN. Isso, né? E aí a gente notou que as pessoas ficavam muito na rede social. Já naquela época, né? Naquela época a gente já notou isso. Imagina hoje, né? Se naquela época todo mundo já ficava na rede social, hoje então... E daí o padre, né, escreveu esse teatro e a gente ensaiou bastante, assim, a gente fazia certinho esse. Era certinho. Esse era certinho, porque era assim, e muito profundo, né? Que
no caso, o Padre Wendel, né? Ele tinha ali o amigo imaginário, né? O Easy. O Easy. E ele se escondia nessas redes sociais. Isso. Ele não queria ser ele. Exato. Né? Ele né? E assim, escutava as falácias, né? Essas falácias, de onde vem? Como... E assim, porque as coisas que a gente vê na rede social hoje, a gente tem que filtrar bastante, né? E na época já tinha isso, né? Não era tanto quanto hoje, mas já tinha. E aí convidava essa pessoa, né, sair e ir ao encontro do outro. Isso. E a gente fazia isso com tinta. Ele saía, né, do vazio daquele quarto e se jogava na tinta e se sujava. Porque o teatro era todo em branco, todo mundo ficava o figurino branco, e daí a saída era o banho de tinta. Né? O banho de tinta. Agora imagina montar isso. Nos lugares, que a gente ia para os lugares e fazia isso. E sujava tudo, porque era tinta. E a gente se sujava. Aí a gente dançava na tinta e todo mundo entrava nessa dinâmica que é pra gente ir ao encontro do outro. Né? Viver realmente o corpo, a alma e o espírito. E não ficar só na rede social, nessas falácias, nessas mentiras, né? E ir ao encontro realmente. Então, eu acho que hoje é super atual. Eu até falo pro Padre Wendel hoje tem que montar de novo. Pra gente fazer alguma coisa. Pegar o Alcore Sênior. Nossa, a gente não tá tão velho, né? Mas foi um teatro que marcou bastante e muito atual hoje, né? Como você disse. Sim, eu acredito que, nossa, ia dar muito certo hoje. E imagina, a gente nem previa nada disso. Não tinha nem ideia do que seria, né? Hoje, porque assim, eu trabalho com adolescente, tenho filho adolescente, né? Meu filho tem 13 anos. Não sai de celular, quer ficar o tempo todo, a gente tem que ficar brigando, né? Sai de celular. Vem ao encontro, conversa. Isso que a gente fica em cima, né? Somos uma família que fica em cima, né? Sempre, né? Tá ali por perto. Porque senão é bem complicado mesmo. Muito bem, Mãe Camila. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Primeiro, agradecer, foi uma delícia estar com você, né? Esse programa nosso foi muito agradável. Quem sabe você podia voltar de novo, né? Sim. Para continuar as nossas histórias. Mas o que você diria para quem está nos escutando, né? Diante de toda essa realidade do mundo que nós temos, qual a mensagem que você deixaria para o coração dos nossos que estão nos ouvindo e nos acompanhando no YouTube? Eu gostaria de deixar para as pessoas realmente se entregarem por inteiro, né? Em tudo que a gente vai fazer. Eu aprendi muito isso com o Alcores. Que a gente tem, e por isso eu sou muito intensa, né? A gente conversa bastante, eu e o Padre Wendel, até hoje, né? Depois que ele foi para Roma também, mas a gente às vezes conversa, né? E eu sou muito intensa, acredito, nas coisas que eu faço hoje, por conta dessa corporeidade que a gente viveu tanto, né? Então, é muito bom, porque assim, se a gente escuta realmente o que Deus tem que falar pra gente, a gente vai seguir o caminho dele e ele vai providenciar, sabe? Claro que vão ter momentos difíceis, né? A gente nunca vai ter uma vida perfeita sem momentos difíceis. Mas a gente vai ter que saber lidar com os desafios, né? Com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ali, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Escutar a voz, né? Realmente, de Deus no nosso coração, para que a gente possa viver mais intensamente em tudo que a gente for fazer, né? Muito bem, profunda. Então, viver intensamente as coisas que nós vamos nos doando profundamente à Trindade, para que essa doação, essa gratuidade do corpo, da alma, do espírito, da corporeidade possa salvar
muitas pessoas, né? Diz Dostoiévski que a beleza salvará a humanidade, e o teatro, né, a beleza, a música, a arte salvará a humanidade com essa beleza sagrada. Antes de nós encerrarmos, então nós queríamos recordar que no dia 25 nós teremos então a nossa peregrinação vocacional, com todas as pastorais do SAVE, com os formadores, com os coroinhas, também com os seminaristas. E você também que está nos escutando neste momento está convidado também para participar conosco a partir das 8 horas no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, então venha participar conosco no dia 25, às 8 da manhã, lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, da nossa peregrinação jubilar, do Serviço de Animação Vocacional, dos seminaristas da nossa arquidiocese, formadores e coroinhas, mas também você é o nosso convidado especial para estar lá conosco. E, Mãe Camila, então, assim, eu vou dar a bênção. Eu queria, se você pudesse cantar para nós a música que é uma identidade também do Alcores, a Alegria, né, do Cerque do Soleil, se nós pudermos encerrar o nosso encontro vocacional com a sua voz, eu ficaria muito feliz. Sim. Amorevo licore, oggi abbiamo parlato com Camila Roselém, di origine italiana. Lei ci ha aiutato tanto e ci aiuta fino hoje noi seminaristi nei seminari con la sua testimonianza, ma anche con la arte, la vocazione artistica che la Camila c'è. Ci aiuta tanto a evangelizzare e addentrare in questa dinamica della corporeità sacra che il Signore ci ha plasmato nei nostri cuori. Dopo la benedizione ascolteremo la canzone Allegria, che cantavo insieme a voi sempre nelle celebrazioni nel periodo pasquale, così ci ricordiamo questa grazia del Signore, dell'amato risorto che ci porta a alegria, la gioia de vivere. Amado coração, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença entre nós, nos escutando os testemunhos, que a bondade de Deus e a alegria de Jesus ressuscitado possa sempre levar o seu coração a celebrar a vida com harmonia e paz, com o coração, a alma ancorada na esperança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora vamos escutar a música Alegria, interpretada pela Mãe Camila. Alegria, come lampo di vida, alegria, come passo gridar, alegria, del delittuoso grido, bella ruggente pena, serena, come la rabbia di amar, alegria, come un assalto di gioia. Alegria, I see a spark of light shining. Alegria, I hear young minstrels sing. Alegria. Senhor, chamaste-me, aqui estou.